Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o segmento de política da Aratu e do Aratu On, sempre conversando e debatendo com as principais figuras da política na Bahia e no Brasil. Eu sou Pablo Reis, ao meu lado tem o gerente de jornalismo da Aratu, Matheus Carvalho, recebendo com muita satisfação, mais uma vez, a deputada federal Lídice da Mata. Seja muito bem-vinda, deputada. Tudo bem com a senhora? Tudo bem comigo e eu é que fico muito feliz sempre que venho aqui. Gosto muito desses dois talentosos jovens da comunicação baiana. Eu agradeço pelo talentoso, mas não sei se o jovem se aplica muito bem. Matheus Carvalho, você que é jovem, receba esse elogio da deputada. Se não se aplica a você, se aplica menos ainda a mim, né? Infelizmente, eu sou um pouco mais velho, mas estamos aí. Infelizmente, nada. Com mais idade é mais experiência, é mais conhecimento, é mais satisfação de poder estar um pouquinho mais aqui nesse mundinho de meu Deus. Amadurecendo com sabedoria. E eu começo a conversa com a deputada federal, ex-prefeita e senadora Lídice da Mata, falando justamente sobre sabedoria. Sabedoria que tem a ver com aprendizado, com tudo que a gente viveu no passado e que a gente pode refletir e fazer no futuro. Essa semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma declaração considerada por algumas pessoas como polêmica, mas pela grande maioria dos brasileiros como desumana. Ele tratou a morte do pai do presidente da OAB, desaparecido político, como um motivo de chacota. E estamos ao lado de uma política que é filha do seu Aurélio, que eu tive a oportunidade de conhecer em Alagoinhas, bancário, que foi preso político. Eu queria saber a opinião da senhora a respeito dessa declaração do presidente. Olha, mais uma opinião lamentável, só que dessa vez ele ultrapassa qualquer limite. Como você classificou, foi uma opinião desumana, desrespeitosa com a dor do outro, não é? E diante do factoide que ele queria criar, e do insulto que ele queria fazer ao presidente, ele criou uma segunda versão de que, quando ele viu a repercussão, de que, na verdade, o pai dele teria sido morto pelos seus próprios companheiros, o que é uma outra agressão, um outro desrespeito a outros familiares de pessoas, e não só familiares, sobreviventes daquele período, de pessoas que viveram dias de perseguição, de tortura, e para piorar para ele, né, as pessoas têm o atestado de óbito do pai do Santa Cruz, que morreu na prisão, sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Atestado de óbito este, confirmado pelo próprio governo, no caso o Ministério da Família, né, que cuida dessa catalogação desses dados do período tão infame da nossa República, mas que merece e precisa ser lembrado, para que a gente aprenda com nossos erros. Matheus Carvalho, você que acompanha muito esse assunto da questão política, principalmente na ditadura militar, insinuar que o senhor Fernando Santa Cruz tenha sido morto pelos próprios companheiros é uma insinuação de traição, não é isso? De traição. Ele se aproveita do fato de que isso, de fato, existia na época da ditadura, entre alguns movimentos de esquerda, até atestado por pessoas que escreveram e que eram de esquerda, dizia que existia o tal do justiçamento e tal. Mas, com relação ao Santa Cruz, todos os registros, tanto feitos por pessoas de esquerda como registros oficiais, mostram que a história é completamente diferente. E ele diz assim, de uma maneira completamente irresponsável, como se estivesse numa mesa de bar, batendo papo, e larga um negócio desse. O cara é presidente da República. Então, uma dúvida que a gente estava até falando aqui nos bastidores é se esse tipo de declaração é algo irresponsável, impensado, ou se tem método. E aí a deputada ou pode... se a cada semana ele produz uma barbaridade dessa para desviar o foco que deveria estar em outros assuntos mais importantes. Qual a opinião da experiente deputada Lídice da Mata, que está lá em Brasília acompanhando tudo? Bom, eu acho que Bolsonaro, como ele é um ponto fora da curva, ele foge à experiência tradicional. Porém, eu acredito que é uma coisa estudada, que é uma coisa pensada, que é um método de um novo tipo de comunicação política que vem se desenvolvendo no mundo
com Trump, com Bolsonaro, com outros personagens muito ligados a uma extrema-direita que surge nesse momento no mundo. Diante até das inseguranças que o novo mundo vive, o novo mundo de tecnologias novas, criando insegurança nas suas ocupações, criando insegurança nos impérios existentes. Os Estados Unidos passam por uma grande insegurança. Era o grande império do mundo no controle da economia e, de repente, começa a sentir uma fraqueza nas condições em que encontrou até então dos seus produtos desenvolverem e principalmente dominarem o mercado. Então, ele fez lá, Bolsonaro copia aqui, que é uma política de tensionamento permanente, de manter a sua base unida em torno de posições de tensionamento, de confronto, de enfrentamento. Acho, no entanto, que isso não tem relação com a tradição política do Brasil, de ser um país mais cordato nas relações, mesmo com uma tradição também de golpes militares, de ditadura, mas o Brasil mantém no seio da sociedade brasileira uma certa ideia do não confronto aberto, não é? Então, nós vivemos hoje essa disputa, né, de tentar retornar a política ao campo da política, porque o campo da política é o campo da negociação, é o campo da conversa, é o campo das conquistas parciais, né? Nós lutamos pela anistia, não conseguimos a anistia que desejávamos, conseguimos uma anistia que, embora dissesse que era ampla, geral e restrita, ela, na verdade, ela manteve o perdão para o lado de lá. Muitos do lado de cá sequer foram reintegrados, reincorporados. Então, essa sempre foi uma crítica. Recentemente, eu assisti um filme sobre anistia na Espanha e tive uma angústia de perceber como lá isso foi muito mais profundo do ponto de vista da negação da verdade. Se anistiou, era para esquecer e ninguém falar mais sobre o assunto. Nós, pelo menos, tentamos falar, constituímos a Comissão da Verdade e outros países, como é o caso da Argentina, foi muito mais adiante, o Chile foi muito mais adiante no julgamento dos crimes, dos chamados crimes de guerra, porque alguns usam aquele momento para dizer, não, era guerra, tudo é permitido. Não, nem tudo é permitido na guerra. Tanto é que houve, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um grande processo de julgamento dos chamados crimes de guerra. Na guerra não é possível tudo. Nem na guerra é possível tudo. Deputada, diante de um governo que é tão fácil encontrar motivos para fazer críticas consistentes, a instabilidade política é enorme, a economia não está decolando como era a promessa, embora ainda tenha pouco tempo, mas os sinais não são bons. Qual o papel da esquerda nisso? A esquerda está estrategicamente perdida, porque era um momento de afirmação e de marcar uma posição de maneira mais contundente. E o que a gente vê é a esquerda aparentemente perdida. Não sei se ficou um pouco assustada com esse fenômeno Bolsonaro, ou se ainda é muito a história de Lula livre e só existe uma pauta. A esquerda está agindo da maneira mais eficiente? A esquerda está tentando agir da maneira mais eficiente. A esquerda não é uma coisa só, são diversas esquerdas. E você construir uma pauta de unidade demora um tempo. Também na ditadura militar não foi fácil, né? Houve uma esquerda que foi para luta armada, houve outra esquerda que atuou no PMDB. Então, partidão também, que era diferente. Exatamente, que atuou no PMDB e que atuava dentro da institucionalidade. Talvez essa tenha sido mais vitoriosa, porque o processo final no Brasil se deu dentro da institucionalidade, mas é necessário reconhecer também que um processo de, digamos assim, de radicalização em alguns momentos fizeram vitórias importantes também, como até o sequestro dos embaixadores, salvou vida de pessoas, não é? Então, não há um processo que seja em linha reta. Acho que, no entanto, nós estamos com dificuldades, sim, porque a situação da economia
Se, por um outro lado, ela revela um pouco os limites desse governo, por outro lado, ela dificulta a mobilização. Um grande número de pessoas desempregadas, é difícil para as pessoas pensarem na reação. Elas pensam principalmente, em primeiro lugar, em como sobreviver, né? E a esquerda depende disso também. Depende do processo de mobilização. A esquerda em si, parlamentares de esquerda, eles estão mobilizados em luta. A reforma da Previdência mostrou isso, né? Até o fim, o enfrentamento, a luta, negociando, colocando votações e emendas que permitiram que nós pudéssemos minorar os efeitos negativos da reforma sobre a população, mas ainda assim mantendo uma posição de crítica sobre a essência da reforma. Mas isso não basta. Se nós não tivermos o povo na rua dizendo que essa reforma é cruel, dizendo que não aceita, dizendo... vai ficando difícil para você sustentar. Por quê? Porque eles têm maioria. Eles têm maioria como? Eles têm uma parcela que segue do governo do presidente, que está baseada em 2 partidos, principalmente em torno do presidente Bolsonaro, o seu próprio partido, que é agressivo, que reflete a sua posição, mais agressivo, mais incisivo, que vai percebendo que o espaço do Congresso, esse negócio fica meio histriônico, não é bem o ambiente, o habitat natural do parlamento, uma ação desse tipo. Tem aqueles que, como Novo, o acompanham com uma pauta radicalmente neoliberal na economia, né? E tem um centrão que está ali negociando, tanto digamos assim, com interesses na pauta real, é o caso de Rodrigo Maia, que desde sempre foi um defensor dessa pauta liberal, até outros que se comovem, se movimentam pelas vantagens políticas, econômicas que pode ter. Não quer dizer que ninguém botou dinheiro no bolso, mas quero dizer que uma liberação de 40 milhões de emenda na base do cara, não é nem sempre de emenda, até porque nenhum deputado tem 40 milhões em emenda, mas de orçamento liberado do governo, reconheço que parece bastante atrativo para alguns. Estou com a deputada Lídice da Mata, com o gerente de jornalismo e comentarista da Aratu, Matheus Carvalho. Ela vai falar ainda conosco sobre sucessão municipal 2020. É um dos nomes, sim, cotados para tentarem disputar a cadeira de novo do Palácio Tomé de Souza. Vamos falar sobre reforma da Previdência, nem tudo está consumado, mas eu queria voltar com a deputada um tema que, no momento, é um tema que me interessa muito. Esse novo modelo, como ela mesma falou, de fazer política no Brasil, baseado no tensionamento. Aí eu tenho 2 perguntas para a deputada. A senhora acha temeroso que algumas figuras políticas mais comedidas tenham embarcado nesse modelo de fazer política? E a senhora, que tem a diplomacia sempre na carreira, na trajetória política, como uma marca registrada, a senhora se sente um pouco alijada desse processo? Olha, é claro que uma pessoa que, como eu, sempre acreditei que a política é o espaço da negociação, nesse momento sente dificuldades. Mas eu não mudo o meu estilo. Primeiro porque eu não tenho mais idade para mudar. Eu tenho uma trajetória política que é a minha referência, né? E alguns vocês pensam, outro dia alguém me disse assim, eu falei com o fulano de tal, ele disse que você é muito radical. Eu disse, eu sou radical naquilo que acredito, mas converso com todo mundo, tenho minhas posições, as pessoas confundem. Radicalmente favorável ao diálogo. Radicalmente favorável ao diálogo, à democracia. O problema é que a democracia está tão rara e há um certo despreparo político na sociedade brasileira que ela não consegue identificar o que é democrático e o que não é democrático em muitos momentos, não é? Mas eu creio que vão se criando personagens, sabe? Eu, quando estava na escola de economia, nos anos 70, me lembro de um teórico, a partir dos anos 60 por aí, que discutia a sociedade e a comunicação, vocês sabem melhor do que eu, a sociedade espetáculo. A gente já falava nessa sociedade espetáculo há 20, 30 anos atrás, mas não sabia o que é que era mesmo. É hoje.
são os dias atuais, são as redes sociais, as pessoas só faltam botar, se filmar tomando banho, mas quando é demais ainda chegam a isto, né? É a sociedade espetáculo que vai criando personagens na política. A pessoa incorpora uma personagem, é como se fosse um ator numa novela, cria aquele personagem e representa aquele personagem o tempo inteiro. É esse o tempo que nós estamos vivendo. O ex-candidato a presidente, que foi para o segundo turno, candidato muito votado, mais de 40 milhões de votos, o Fernando Haddad, ele se tornou um personagem no Twitter, na opinião da senhora? Olha, ele tenta e eu acho que faz bem o seu trabalho no Twitter. Viu que funciona, né? Viu que funciona e está fazendo. Eu acho que o nosso candidato, que chegou tão perto daquilo, dentro do quadro que nós tínhamos, ele está começando a formar uma imagem. Nem durante a campanha se conseguiu formar tanto sua imagem, porque ele primeiro foi apenas o candidato de Lula, né? Ele foi prefeito, mas ele foi apenas o candidato de Lula. Depois, do meio para o fim da campanha, ele ganhou personalidade própria e passou a ser um candidato para valer. Por isso ele cresceu mais ainda. Em termos de imagem e de formação desse personagem, o personagem Haddad agrada mais a senhora do que o personagem Rui Costa? Não, aí é muito difícil. Haddad foi um grande ministro da Educação, foi um grande candidato, na minha opinião, ele foi um grande candidato porque ele conseguiu crescer nas condições de enorme dificuldade. E Rui Costa é o nosso governador, que tem se firmado como um grande líder e, além de tudo, representa a Bahia. Eu sou a Bahia antes de qualquer outra coisa. É viável pensar numa candidatura para presidente? Eu acho que é viável, porém é cedo demais, né? Eu acho que Rui está fazendo um trabalho extraordinário na Bahia. Nós não devemos começar a confundir isto para não perder o foco do governo, dos desafios que o governo tem. Nós não estamos em momento de facilidade. O governo federal está com um foco contra o Nordeste e Rui tem um papel muito grande junto aos governadores do Nordeste, junto à região, em unir, está conduzindo essa nova experiência da gestão de consórcio de uma região, que não é para ficar contra o governo federal, é para unir as dificuldades e superá-las junto. Então, você pegar, em vez de comprar equipamentos de saúde só para a Bahia e comprar para o Nordeste inteiro, você tem uma outra possibilidade de negociação com os fornecedores, não é? Pode diminuir bastante o custo, o preço. Eu acho uma coisa extremamente inteligente essa iniciativa do Nordeste. E, geralmente, quando a gente está em dificuldade, a gente consegue descobrir novas saídas. A criatividade do nordestino já é notória. Matheus Carvalho. Deputada, você fez uma análise rápida, mas muito interessante sobre o papel de cada grupo ali dentro do parlamento, dos novos deputados, sobretudo os do PSL, da turma do Centrão, daquele pequeno grupo do Partido Novo, que tem um pensamento mais voltado para ser liberal na economia e tal. Nessa análise, como a senhora situa a deputada Tabata Amaral? Olha, eu acho que Tabata, ela está nesse movimento que surgiu repentinamente de tentar se formar quadros do centro, mas sobre uma influência de centro-esquerda, mas sobre uma influência de um pensamento na economia liberal. E ela é uma menina extraordinária. Acho que nós não devemos sair condenando nem arrebentando sua biografia. Ela é muito nova, o tempo dirá o que Tabata vai se formar. Tem 25 anos, é o seu primeiro mandato, a sua primeira experiência política. Quem não erra? Né? É viável, deputada, a senhora como uma política considerada de esquerda, é viável ser centro-esquerda nos costumes e liberal na economia? Olha, eu acho complicado, mas eu acho o seguinte, quem é liberal em tudo. A minha experiência, por exemplo, na Constituinte, com quem as mulheres contavam para as pautas mais avançadas?
Não, muita gente de centro não, mas nós contávamos com Delfim Neto, nós contávamos com Roberto Campos, porque eles são liberais na essência do seu pensamento, do comportamento. Não eram liberais, alguns na esquerda são conservadores nos costumes e de esquerda na economia. Alguns, é o que a gente está assistindo muito, dizem que são liberais na economia e são profundamente conservadores no costume. Ora, isso é o nosso presidente da Câmara se diz liberal na economia, mas também um liberal nos costumes. Então, vai se moldando dentro de um perfil que é mais, digamos, coerente, né? E nós vivemos esse movimento assim, meio de espécie. Eu acho que muita gente não é liberal em economia nenhuma. Muita gente é governo. E sendo Lula o presidente da República, estará com Lula, presidente da República, para uma economia mais de centro-esquerda, mais social-democrata, como foi a que foi exercida no Brasil. Uma social-democracia mais radicalizada, né? Mas serão, acima de tudo, governo. Essa é uma tradição do parlamento brasileiro. Para o grande público que está assistindo a gente, a reforma da Previdência ficou no imaginário da população como algo já definitivo. O jeito que está aí, o modelo que está aí, que foi aprovado em primeiro turno, já seria o modelo aplicável a partir do ano que vem. É verdade isso, deputado? Ou ainda tem como mexer na Previdência na Câmara ou no Senado? Na Câmara agora com mais dificuldades, porque é a fase que nós vencemos, que foi a primeira parte da votação, né? O primeiro turno da votação, ela define o texto. A partir de agora, no segundo turno, nós só temos possibilidade de mudar se for suprimindo parte dos textos. Aí é mais difícil. Você não modifica, você suprime. E a gente precisa ter mais força para suprimir coisas que já foram aprovadas. Mas, ainda assim, eu acho que pode haver mudanças de voto. Se você for olhar aqui na Bahia, depois destes ataques tanto ao governo da Bahia quanto aos nordestinos, 2 partidos que votaram, da base de Rui, que votaram a favor no primeiro turno, já liberaram seus deputados para fazer o que quiserem no segundo turno, porque se sentem diante do ponto de vista político, acham que é preciso dar uma resposta política a esta postura do presidente da República em relação ao Nordeste. Se isso for verdade em todos os estados nordestinos, nós podemos ter uma diminuição. Porque a vantagem foi, né, grande, foram a vantagem foi votos, muito grande. Né, de frente. Foi grande, assim como nunca se viu uma liberação de emendas rapidamente tão intensa. Mas eu imagino que haja pontos da reforma que a senhora concorda. 2,5 bilhões de recursos que foram liberados agora. Como diria Lula, nunca dantes na história desse país. Mas há pontos da reforma da Previdência que a senhora concorda? É claro, gente. Reforma da Previdência, a esquerda já votou em várias. Né? Todos tentaram. Né? Todos tentaram. Claro que quando você tem uma ligação mais sindical com um setor, o funcionário público, fere nos interesses desses segmentos, os segmentos mais ligados se apegam a isto. Mas a necessidade de você ir adequando a previdência pública aos desafios da nova sociedade, todos são sensíveis a ela. E buscar corrigir equívocos, fraudes, todos estão sensíveis a isso. Agora, o que foi feito nessa reforma não foi isso. Foi anunciar que se faria uma reforma contra os privilégios e foram mantidos os privilégios. Eu vou dizer, por exemplo, sem preconceito e achando válido. Né? Os militares tiveram uma transição de 17% contra outras categorias que têm uma transição de 100%, um pedágio de 100%, um pedágio de 70%, contra as carreiras militares que tiveram um pedágio de 17%. Não é para igualar tudo, né? Não, é preciso dizer que nem tudo é igual, que as carreiras militares têm uma situação diferenciada, têm uma possibilidade de ameaça da sua vida, assim como eu considero que a carreira dos professores é também uma diferenciada. Por quê? Alguém pode imaginar uma professora de 63, 62 anos de idade, num jardim de infância, não, hoje numa creche,
sentadinha de perna cruzada e depois sem conseguir se levantar? Alguém pode imaginar que nas condições que nós conhecemos da escola pública, nos bairros populares, nos municípios, nos distritos mais distantes, rurais, uma pessoa que esteja submetida à sala de aula, convivendo com adolescentes rebeldes, adolescentes também integrados, mas dando aula, falando, respirando giz, consiga chegar até 62, 63 anos de idade dentro da sala de aula. É claro que é uma profissão extremamente exaustiva, porque você convive não apenas em repassar a responsabilidade de repassar conhecimentos, mas é a responsabilidade de lidar com pessoas em conflito existencial, que são adolescentes e jovens. Deputada Lídice da Mata, infelizmente o tempo está terminando e eu preciso fazer algumas perguntas que o público quer fazer. A senhora, que foi a primeira prefeita de Salvador, é candidata no ano que vem à Prefeitura de Salvador pelo PSB? Posso ser. Depende de quê, candidata? Depende da... Eu gostei disso. Normalmente quem senta aí nunca dá uma resposta direta a isso, né? É para evitar as flechadas inimigas ou o fogo amigo também? Não, é para evitar que a gente afirme uma coisa e depois não cumpra. Por quê? Nós estamos num quadro muito diferente. É a primeira vez que nós vamos ter uma eleição municipal sem coligação proporcional. E eu não posso ter um projeto individual meu. Não, para mim é bom ser candidata a prefeita de Salvador. Ganhe ou perca, porque meu nome fica colocado, eu tenho que falar sobre a cidade, resgato tudo que fiz de positivo nessa cidade, tenho muito a resgatar. Porém, eu tenho que pensar no meu partido. Eu tenho que pensar não apenas no meu nome, mas na capacidade de agregação de outras legendas para que eu possa ter uma eleição de uma bancada de vereadores boa. Não apenas minha, não apenas do meu partido, mas como de outros partidos que possam dar sustentação ao meu governo. Eu, por exemplo, não acho que a gente deva sair, porque não tem coligação proporcional, todo mundo lança aí, os partidos que apoiam Rui lançam 10 candidatos. Que, inclusive, é a sugestão do próprio governador. Ele conversou com o jornalista, eu estava presente, ele achou a melhor forma que vários candidatos de oposição saiam. Eu acho que vários devam sair, não todos. Porque senão eu acho que dispersará muito a nossa força. E talvez o nome de Lídice da Mata esteja lá na urna eletrônica. A minha última pergunta, na verdade, eu queria um comentário da senhora sobre a imagem que Eduardo vai colocar aí, uma montagem que está na internet do nosso presidente da República, lado a lado com uma figura histórica das mais conhecidas, e muita gente não gosta dessa figura histórica, eu diria que 99% da população mundial. Qual o comentário de Lídice da Mata sobre essa imagem antes da gente encerrar? É proposital isso aí? Eu acho que é proposital, é pensada. Ele, por outro lado, quer passar. Esse homem é um homem odiado no mundo inteiro, Hitler, pelas atrocidades que cometeu contra a humanidade no período da guerra, contra os judeus, contra democratas de diversos países em todo o mundo. No entanto, ele também tem uma demonstração de força. E é isso que eu creio que o presidente quer passar. Ele quer passar uma imagem de que ele é o poderoso, que não adianta ficar contra ele, porque ele poderá sempre mais do que qualquer um. Infelizmente, ele pensa isso. Está aí a interpretação da deputada federal muito experiente, Lídice da Mata, ex-senadora, ex-prefeita de Salvador, e que anunciou aqui que pode sim ser candidata de novo à prefeitura no ano que vem. Muito obrigado pela presença da senhora. É sempre uma satisfação conversar sobre política com você. Obrigada a vocês dois. Tá bom. Terminando mais uma edição do Linha de Frente, acompanhe o trabalho Linha de Frente na Aratu e no Aratu On. Eu vou encerrando aqui, deixo vocês agora com a programação do Aratu On e com Casimiro Neto também na TV Aratu. Um abraço a todos e até a próxima.